O evangelho de hoje, essa passagem muito conhecida por todos nós, a cura do cego Bartimeu. Cego, mendigo, um homem muito necessitado, que estava à margem da sociedade, mas que no entanto é para nós um grande exemplo de pessoa de fé, de perseverança na oração. De fato, o Papa Francisco, no dia de hoje, comentando o Evangelho do dia, antes de rezar a oração do Ângelus, como faz de maneira habitual nos domingos no Vaticano, o Papa dizia que Bartimeu é um mestre da oração. É uma grande verdade, né? É um mestre de oração, ou seja, uma pessoa que nos dá uma lição muito valiosa de como rezar bem. Aquele homem tinha tudo para ficar calado e não pedir a ajuda do Senhor. Era um pobre mendigo, no meio de uma grande multidão que estava cercando Jesus. Jesus ali estava sendo como que uma celebridade, sendo aclamado por muitas pessoas. E aquele pobre homem estava lá jogado à beira do caminho e, no entanto, venceu a vergonha, venceu a timidez, venceu a sensação de pessimismo, de derrotismo que ele poderia ter pela condição precária de vida que ele levava. Venceu e superou tudo isso. E movido pela sua confiança em Jesus Cristo, gritou alto: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Essa é a primeira grande lição que Bartimeu nos dá na nossa vida de oração. Precisamos ser audazes na hora de rezar. Precisamos vencer o pessimismo. Precisamos vencer a timidez, os respeitos humanos. O que os outros vão pensar se eu rezar com mais força? O que as pessoas vão dizer de mim? Será que vão me criticar? Devemos vencer tudo isso para sermos pessoas de oração, como foi Bartimeu. Ele clamou a Jesus, ele gritou a Jesus. Isto é rezar, isto é oração, porque a oração basicamente é falar com Deus. E era o que ele estava falando. Jesus, sendo Filho de Deus, sendo Deus Todo-Poderoso, estava ali ouvindo as preces daquele homem necessitado. E dizia o Papa também no comentário do seu Evangelho de hoje, que Deus nunca despreza a oração dos pobres. Outra grande verdade que nos ensina o Papa: Deus nunca é indiferente à oração dos pobres. E quem são os pobres? Não estamos falando só de pobres no sentido social, aqueles que têm pouco ou nenhum dinheiro na conta bancária, mas estamos falando dos pobres em espírito, aqueles que necessitam da graça de Deus, aqueles que estão imersos no pecado, aqueles que estão afastados do Senhor. Esses são os verdadeiros pobres, aqueles que carecem da graça divina. Deus nunca despreza a oração do pobre, daquele que o pede com humildade, que reconhece que é necessitado, que se reconhece humildemente na sua condição e então clama a Deus. Foge então de outro problema do nosso tempo moderno, que é a autossuficiência. Nossa sociedade nos inclina a sermos assim, a pensar e agir assim, a ter vergonha de mostrar que precisamos de alguma coisa. Parece que somos obrigados a mostrar que sempre estamos bem, que sempre estamos 100%, que sempre estamos plenos de tudo e não precisamos de nada nem de ninguém, né? Muitas vezes a gente vê nas redes sociais, por exemplo, essa tendência, não é? As pessoas postam fotos, vídeos e tal, sempre alegres, sempre eufóricos, sempre dando a impressão que estão vencedores, né, em todas as situações. Mas será que de trás daquela câmera, depois que tira aquela foto e posta, como está a vida dessas pessoas? Será que todos estão felizes? Será que todos estão plenos de todas as suas necessidades? Ou será que existe carências, tristezas,
falta da graça de Deus por trás desses sorrisos e dessas poses, podemos pensar também na nossa própria vida. Precisamos nos colocar como Bartimeu, como necessitados diante de Deus, porque todos nós somos. Ele é todo-poderoso e nós somos suas criaturas, e é preciso reconhecer isso. Se não reconhecemos isso, nunca seremos pessoas de oração, porque o autossuficiente não consegue rezar. Só reza aquele que sabe que é pequeno diante da grandeza de Deus, que precisa pedir a Deus a força de que necessita para caminhar bem. O autossuficiente não consegue rezar, porque ele mesmo é a medida de todas as coisas. Ele mesmo se basta. Bartimeu, esse homem que é o mestre da oração, vai nos ensinando tantas lições. E depois que Jesus atende o seu pedido, o chama, então Jesus lhe pergunta: o que queres que eu te faça? Parece uma pergunta sem lógica de Jesus, que não tinha necessidade. O homem é cego, pobre, então ele precisava do que era o mais imediato, né? A vista, precisava de alimento, sei lá, né? Mas não, Jesus faz uma pergunta profunda para aquele homem, que deve fazer também para todos nós. E Jesus faz essa pergunta para nós. Precisamos estar com os ouvidos abertos para ouvir. Jesus quer perguntar a cada um de nós: o que queres que eu te faça? O que você está precisando? Qual é a sua necessidade? Deus está oferecendo a sua graça a todos nós, mas para ouvirmos a pergunta de Jesus Cristo, é preciso estar em oração. Se estamos imersos no meio do barulho, se estamos imersos no meio da rotina, né, das distrações, se não paramos, se não conseguimos parar um momento todos os dias para rezar, nunca ouviremos a voz de Deus, porque Deus não fala no meio da agitação, no meio do estresse, no meio da distração. Deus fala na quietude, na paz. E é preciso criar ambientes de paz na nossa casa, na nossa alma, no nosso coração, para poder fazer oração. É outra lição que nos dá o cego Bartimeu. Ele soube colocar-se na escuta de Jesus Cristo. Ouviu aquela pergunta do mestre: o que queres que eu te faça? Então ele respondeu bem, assertivamente: mestre, que eu veja. Parece uma resposta lógica, óbvia, né? Para um cego, que eu veja. Se fosse manco, que eu ande direito. Se fosse surdo, que eu ouça, né? Mas aquele pedido vai muito mais além do que da cegueira física que aquele homem tinha. Ele queria ver mais a Deus. Já era um homem de fé, de confiança, mas queria crescer na intimidade com o Senhor. E então nós aprendemos essa nova lição de Bartimeu. Não podemos nos contentar com o nível da nossa fé, porque a fé, irmãos e irmãs, admite vários níveis, não é? A fé é dada por Deus a cada um de nós como um dom no dia do nosso batismo, como nós sabemos. É uma virtude teologal, como a esperança e como a caridade. Na oração da missa de hoje nós pedimos, na igreja coloca nos nossos lábios esse pedido: ó Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Precisamos pedir que Deus aumente em nós essas virtudes, porque é Ele que nos deu. E uma vez que nós pedimos, também temos que exercitá-la, porque a fé é como uma semente que Deus planta na nossa alma. Se nós não a cultivamos bem, ela não cresce e não dá frutos. Vai ser sempre uma semente. A fé, portanto, ela admite muitos graus. Se nós nos comparamos, por exemplo, com um católico que não pratica nada, que fica anos e anos sem ir na igreja, que não reza, que não lembra de Deus, percebemos que a nossa fé é maior do que desse católico, não é verdade? E é assim. Se nós vamos à missa todos os domingos, a nossa fé é maior do que aquele que
nem lembra que Deus existe. Está batizado, tem fé, mas é uma fé morta, uma fé inoperante. São os famosos católicos não praticantes. Mas se nós comparamos, então, a nossa fé com a fé de São João Paulo II, Papa, celebramos a sua memória recentemente, né? Se nós comparamos a nossa fé com Santa Teresa de Calcutá, então percebemos que a nossa fé é diminuta, é pequena ainda. É preciso então clamar, como fez Bartimeu: Mestre, que eu veja, aumenta a minha fé. Esta visão que nós temos que pedir para Deus é a visão da fé. Ver a Deus, não ser cegos. O incrédulo é uma pessoa cega, é uma pessoa que se guia sozinha, é uma pessoa que anda neste mundo só com as suas próprias forças, e por isso se cansa muito fácil. A pessoa que tem fé, o católico que tem fé de verdade, ele anda nesta vida com a luz da graça de Deus, e então ele tem mais facilidade para enfrentar os problemas, as dificuldades, de encarar a cruz com ânimo, com otimismo. É uma pessoa mais criativa. Por quê? Porque ele não está sozinho. É Deus quem está operando na sua vida todos os dias. Peçamos então que o Senhor aumente a nossa fé, como aumentou a fé do Bartimeu. Que nós sejamos pessoas de fé de verdade. Não nos contentemos com o que já fazemos, nós busquemos crescer na fé cada dia. Domine ut videam. Senhor, que eu veja, assim se diz as palavras em latim. São José Maria Escrivá de Balaguer, fundador do Opus Dei, ele pegou essas palavras do Evangelho, essas palavras de Bartimeu, e fez dela uma oração repetitiva na sua vida por muitos anos, uma oração jaculatória. Ele rezava insistentemente, quando ainda era um adolescente. Sentia que Deus lhe chamava para alguma vocação, mas não sabia o que era. Então ele leu no Evangelho essa passagem e tomou essa frase e repetia muitas vezes: Domine ut videam, Domine ut videam. Senhor, que eu veja, me mostre o que o Senhor quer de mim. E ele rezou com insistência, com humildade, e Deus lhe mostrou a vocação ao sacerdócio. Se tornou um padre santo, fundador de uma instituição que faz muito bem para a igreja. Nós também saibamos, irmãos e irmãs, pedir assim a Deus: Senhor, que eu veja, Domine ut videam, aumenta a minha fé, porque ela ainda é muito pequena. Preciso crer melhor, preciso acreditar mais, eu preciso ver o Senhor agindo na minha vida, e não achar que o Senhor está lá distante, lá no céu, e eu estou aqui sozinho, nesse vale de lágrimas. Não, Deus está aqui. Somos nós que não conseguimos ver ainda. Por isso peçamos com insistência: Senhor, que eu veja. Domine ut videam. Aprendamos dos santos, que são os mestres da oração, para que nós também possamos ser pessoas de fé, e assim sermos fortes diante de todas as provações que se apresentarão na nossa vida. Que assim seja.